Um dos principais motivos que me levaram a começar esse canal foi o de compartilhar com os amigos uma atividade que me dá muito prazer, que é voar. Mas com o tempo eu percebi uma coisa muito interessante. Eu comecei a receber mensagens de pessoas dizendo que meus vídeos eram um incentivo para que elas aprendessem a voar. Alguns amigos que já eram pilotos me disseram que estavam meio desmotivados com a aviação, com seus custos, suas burocracias, etc. Mas que meus vídeos reacenderam nelas a paixão por voar. Outros chegaram até a dizer que compraram ou pensam em comprar um avião depois de assistir meus vídeos. Acho isso tudo muito legal. Por isso eu gosto de interagir e, sempre que possível, passar um pouco da minha experiência para quem está começando ou querendo começar nesse hobby ou profissão maravilhoso. Uma das grandes preocupações de quem quer começar é, afinal, quanto custa ter um avião? Bem, obviamente os custos variam muito dependendo do tipo de avião, mas existem opções para todos os bolsos. Claro que ter um jato da Embraer, por exemplo, é coisa para cantor de sertanejo ou jogador de futebol, né? Não é o meu caso. Mas para falar dos custos de todos os tipos possíveis de aeronaves, eu teria que escrever uma enciclopédia. Então vamos focar num avião como o meu, um ultraleve experimental. Em primeiro lugar, o que quer dizer ultraleve experimental? Bom, não vou entrar aqui no detalhe da regulamentação, apenas dar umas linhas gerais. Um ultraleve experimental é um avião com um peso máximo de decolagem de até 750 kg. Isso incluindo aeronave, mais combustível, mais passageiros e bagagem. Nos modelos mais novos, esse PMD é um pouco menor, mas também não vou entrar nesse mérito aqui, porque aqui o nosso objetivo não é falar de regulamentação. A minha aeronave pode ter até 750 kg de peso máximo de decolagem. Esse ultraleve experimental também não pode ser utilizado comercialmente, com exceção de se ele for utilizado para instrução, mas aí é outra história, a gente fala num outro vídeo. Ele só pode levar 2 pessoas e só pode voar em condições visuais, ou seja, não pode voar por instrumentos. Em resumo, é mais ou menos isso que é um ultraleve experimental. Então, a primeira coisa que alguém que pensa em comprar um avião deve considerar é: essas limitações são um problema para mim? No meu caso, não são. Muito pelo contrário, exatamente o que eu preciso de uma aeronave. Aqui cabe um esclarecimento bastante importante. Eu acho essa designação experimental péssima, horrível, porque ela passa a impressão de que a gente está voando uma coisa que nunca foi testada, uma experiência. Parece que eu sou uma cobaia de um tipo revolucionário de aeronave, enfim. Nada mais distante da realidade, né? Experimental, nesse caso, apenas indica que a aeronave não passou por um processo formal de homologação como o utilizado em aeronaves comerciais, que é um processo extremamente caro e inviabilizaria completamente o aerodesporto. Além disso, quem é responsável pela manutenção do avião experimental é o proprietário. Na verdade, os aviões experimentais são bastante seguros, mas isso é um assunto que a gente vai abordar em outro vídeo também. Hoje existem cerca de 10 mil aeronaves experimentais voando no Brasil. Só do modelo igual ao meu, o Conquest, fabricado pela Embraer, existem cerca de 500. Meu avião tem um motor Jabiru, que é fabricado na Austrália, ou Jabiru, como eles dizem, e já foram vendidos mais de 7 mil deles no mundo todo. A Rotax, que é líder nesse segmento de motor para aviação experimental, já vendeu mais de 70 mil motores no mundo todo. Os equipamentos de comunicação e navegação que eu tenho são os mesmos ou até melhores do que muitos aviões
homologados tem por aí. Então não dá para chamar isso tudo de experimental, né? Poderia se chamar, por exemplo, não homologado, sei lá, alguma outra coisa que dissesse que simplesmente é um avião diferente dos aviões utilizados na aviação comercial, mas que não passasse uma impressão de insegurança, né? Bom, mas quanto custa um avião como o meu? Como tudo na vida, depende. Depende do estado de conservação, das horas voadas, dos aviônicos instalados e assim por diante. Mas a partir de R$90 mil já é possível comprar uma aeronave simples adequada para voos locais. Uma aeronave mais rápida e com maior autonomia, como um RV9, por exemplo, já é possível encontrar a partir de R$300 ou R$350 mil. Uma aeronave exatamente como a minha dá para encontrar entre R$200 e R$250 mil. Se alguém quiser ter uma ideia melhor, existem sites como o Aeromercado que podem dar uma boa ideia desses preços. Bom, é barato? Depende do seu ponto de vista. Se você comparar com um barco, um sítio ou uma kitnet na praia, ou uma picape diesel, eu acho que é razoável. Em resumo, não é barato, mas está muito longe de ser uma coisa só para milionários, né? E o custo para manter um avião? Existem vídeos muito bons na internet mostrando em detalhes os custos mensais de um avião. O canal Aero, por exemplo, tem um vídeo muito bom sobre isso. E eu vou até deixar um link aqui para esse vídeo. Mas eu vou trazer esses custos um pouco para a minha realidade. Então vamos lá. Em primeiro lugar, os custos fixos. Primeiro, o custo fixo é o custo da hangaragem, né? Ou seja, a garagem do avião, né? Esse custo depende muito da região. Dentro de São Paulo, por exemplo, se você fizer questão de parar lá dentro do Campo de Marte, o custo mensal pode chegar a R$3 mil. Em cidades até 100 km da capital, você já consegue pagar R$1.000 por mês. Por volta de 150 km já é possível hangarar por R$500 por mês. E em outros estados esse custo pode ser ainda menor. Então aqui para o nosso exemplo eu vou considerar um custo médio de R$800 por mês. O segundo custo fixo é o seguro reta. Seguro reta é um seguro de responsabilidade civil que toda aeronave é obrigada a ter. Não é um seguro da sua própria aeronave, que a gente chama de seguro de casco. Esse sim é bem mais caro. É um seguro que cobre um eventual dano a terceiros no solo, num eventual acidente, etc. Ele não é muito caro, ele custa por volta de R$700 por ano, ou seja, mais ou menos R$60 por mês. Aí a gente tem a inspeção anual. Essa inspeção anual é uma manutenção que toda aeronave tem que fazer em um mecânico credenciado, que vai expedir uma espécie de laudo garantindo que a aeronave tem condições de voo. Custa mais ou menos aí R$2 mil por ano, né? Ou seja, mais ou menos R$170 por mês. A licença de rádio é uma licença que a gente tem que pagar para a Anatel. O valor é relativamente baixo. A única chateação dessa licença é que a gente tem que pagar na agência do Banco do Brasil. Então custa R$60 por ano, mais ou menos R$5 por mês. Isso tudo somado dá um total de custo fixo por mês de R$1.035. Agora vamos falar dos custos variáveis, que, como o nome indica, dependem da utilização da aeronave. O primeiro é o combustível, no meu caso, Avigás. Eu só uso gasolina de aviação. O meu avião consome 21 litros por hora. O preço do Avigás está entre R$ 8,50 por litro em São Paulo e mais ou menos R$ 10,50 nos estados do Norte e Nordeste. Então vou considerar nesse cálculo um custo médio de R$ 9,50 por litro, o que implica em mais ou menos R$ 200 por hora de voo.
O custo mensal vai depender da quantidade de horas voadas, é claro, né? Mas vamos considerar, para nosso exemplo, 4 horas por mês, que é a média nacional dos donos de avião experimental. Seria uma média de mais ou menos 1 hora a cada final de semana. Às vezes se voa mais, mas às vezes o final de semana também não está com tempo bom, não dá para voar. Então 4 horas por mês é uma boa média. Considerando esses valores, daria alguma coisa como R$ 800 por mês de combustível. Aí a gente tem as taxas de pouso e de navegação. Dependendo do lugar onde a gente opera, a gente tem que pagar para pousar, e em determinadas rotas a gente tem que pagar uma taxa para o órgão de controle também. Isso varia muito, é claro, né? É possível voar longe das capitais sem pagar taxa nenhuma. Mas para pousar em Jundiaí, por exemplo, a gente tem que pagar R$ 100 a cada pouso. Em outros aeroportos, R$ 30, em outros aeroportos, R$ 50, né? Estou arredondando aqui os valores. Em muitos aeroportos também, simplesmente você não precisa pagar nada. Então o custo mensal pode variar muito. Para nosso exemplo aqui, vou considerar aqui uma provisão mensal de R$ 100 para essas taxas. Aí a gente tem a manutenção do avião, que é feita a cada 50 horas de voo. Temos a manutenção de 50 horas e a manutenção de 100 horas, que é um pouquinho mais completa. Felizmente a minha aeronave tem uma manutenção relativamente barata, mais barata, por exemplo, do que quem tem motor Rotax ou Lycoming. Então dá para considerar uma revisão por ano custando aí por volta de R$ 2.400, ou seja, R$ 200 por mês. Aí vem o TBO, que é o grande medo de todo dono de avião, né? É uma revisão que a gente tem que fazer no final, basicamente o fim da vida útil do motor do avião. É como se você tivesse um carro e aí depois que você rodou 200 mil quilômetros com aquele carro, você vai ter que fazer uma retífica no motor, por exemplo, né? Então, é mais ou menos isso que a gente faz num TBO. A cada 2.000 horas de voo, isso varia um pouquinho de fabricante para fabricante, mas a maioria dos aviões hoje está com 2.000 horas de voo para você ter que fazer um TBO. E é uma revisão bastante cara. No meu caso aqui, pode custar uns R$ 50.000. Mas a cada 2.000 horas de voo. Então, se você divide 50 mil por 2.000 horas, dá um custo de R$ 25 por hora. Ou seja, no nosso exemplo aqui, R$ 100 por mês. Então, não é um custo absurdo. Só que é uma coisa que você tem que provisionar todo mês para não levar um susto lá no final, né? Mas também tem que pensar o seguinte, bom, voando 50 horas por ano, quanto tempo a gente vai demorar para voar 2.000 horas, né? Muito tempo. Então, não precisa ficar tão nervoso assim. Bom, aí considerando esses dados todos que eu passei acima, o total do custo variável por mês ficou em R$ 1.200. Então, somando o custo fixo mais variável, R$ 2.235 por mês. Claro que isso pode variar. Por exemplo, se você gosta de fazer longas navegações, como eu, você pode ter mais alguns custos em itens que não são obrigatórios, mas são bastante recomendados, como um software de navegação. Eu, por exemplo, uso o Evacsul, e um localizador pessoal. Eu uso o Spot. Isso vai te custar alguma coisa como R$ 100 por mês no máximo. Mas, claro, né, quem gosta de fazer grandes navegações provavelmente vai voar bem mais do que 4 horas por mês, né, como é o meu caso. Mas aí já é outra história. Bom, também é importante lembrar que existem outras opções mais baratas, né? Existe, por exemplo, a propriedade compartilhada, como aqui faz o pessoal da Magnolia Cubs, por exemplo. Você pode ter um amigo seu ou 2 amigos seus como sócios, né? Porque você não vai usar o avião todos os dias, né? Então dá muito bem para você combinar isso com um amigo. Você pode ter um trike, que é aquela espécie de asa delta com motor,
E dá para voar bastante com trike, viu? Tem os modelos novos aí, são bem equipados, com motor Rotax, e tem gente aí que voa o Brasil inteiro de trike, né? Você só não tem o conforto de estar dentro de uma cabine fechada, mas você se veste como quem se veste para andar de moto, por exemplo, né? Põe uma roupa que protege do frio e um abraço, dá para voar bastante também. Você também pode ficar sócio de um aeroclube, né? E aí alugar a aeronave por hora de voo também. Então tem várias opções para diminuir ainda mais esse custo. A única coisa que eu não recomendo é que você compre uma aeronave e deixe ela parada muito tempo. Porque é aquele negócio, né? Avião parado e piloto parado também geralmente costumam ficar bem enferrujados, né? Então, é uma questão de segurança. Se você não pretende voar muito, talvez seja melhor procurar até outro hobby. Bom, e aí? Para você, é caro ou barato? Para mim, eu vou dizer uma coisa. Ter essa vista lá de cima não tem preço.